Essa é a nossa live, a nossa jornada rumo ao óbvio, né? Durante os últimos 5 anos, eu passei muito tempo nos bastidores, né? A gente passou muito tempo produzindo. Na verdade, não os últimos 5 anos, mas os últimos 20 anos de profissão e trabalho. Eu passei nos bastidores, produzindo. E agora, esse ano, decidimos aí compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem fazendo. E graças a Deus tem dado certo. Hoje nós vamos falar sobre o óbvio, vamos falar sobre clareza, vamos falar sobre simples, né? Sobre simplicidade. E a gente sabe que clareza é comunicar ou executar o óbvio, né? E o óbvio sempre é simples. Sempre. Inclusive hoje aqui em casa rolou uma faxina geral aqui, uma limpeza. Quando eu falo clareza, minha esposa escuta a limpeza. E aí rolou uma faxina geral aqui, limpeza de carpete, limpeza de tudo. E é impressionante como um ambiente mais organizado, você consegue ter mais clareza mental, né? Tava tudo muito organizado, até que eu pensei, caramba, eu preciso apoiar o telefone para fazer a live. E aí eu não tinha nada para apoiar o telefone, não comprei um tripé aqui do telefone. E aí eu fiz essa gambiarra aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Olha o meu microfone aqui, ó. Um álcool em gel e uma caixa que tem umas baterias aqui, ó. Aí vocês não têm ideia da paz que eu senti quando eu montei essa gambiarrazinha aqui. Fiz uma gambiarra aqui, coloquei o telefone, apoiei, tava tudo organizado, mas aí a hora que eu fiz a gambiarra, falei, agora sim, tem que ter sempre uma gambiarrazinha pra coisa dar certo. Galera, muito bom estar com vocês aqui hoje, né? A intenção dessa live é simplesmente compartilhar o caminho que eu tenho trilhado para tentar enxergar as coisas de uma forma mais simples, mais óbvia e executar e fazer só aquilo que tem que ser feito. A gente sabe que o nosso tempo ele é escasso, né? O nosso tempo ele é curto e a nossa passagem aqui nessa vida dura muitas vezes 70, 80, 90 anos e você enxergar o que você precisa enxergar e fazer só o que você precisa fazer vai fazer o seu tempo valer mais a pena aqui, né? A gente sabe que não é fácil ser claro, não é fácil ser simples, né? Todo dia a gente tem uma ideia mirabolante para acabar e destruir com a nossa própria vida, né? Todo dia a gente acorda com um plano perfeito e a gente fala, eu vou acabar com a minha vida. Aí você cria um monte de planos, um monte de coisa que nunca dá certo. E tudo isso que você criou não serviu para nada. E o que tem que acontecer acaba acontecendo, né? Eu sempre fui esse cara das ideias mirabolantes, de ter muitas ideias mirabolantes. Eu sempre fui esse cara de pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Só que como eu sempre fui um prestador de serviço, né? Antigamente eu era produtor musical, passei 12 anos dentro do estúdio produzindo música, depois produtor de clipe, documentários. E o que acontece? Quando você tem um cliente na sua bota lá te cobrando todo dia que ele precisa daquele serviço entregue, você não tem tempo para você colocar suas ideias mirabolantes em prática. Então, as poucas vezes que eu tive tempo de colocar essas ideias mirabolantes em prática, deu merda, né? Uma delas foi em 2011 para 2012, quando eu decidi abrir uma gravadora. E a gravadora, em poucos meses que eu abri a gravadora, se chamava Fly Music, né? Em menos de 3 meses, eu abri um rombo de mais de 300 mil reais de dívida. E na época, essa dívida era um negócio assim que impossível de pagar. Tanto que eu passei aí basicamente 2 anos e meio pagando essa dívida. E na época foi a clareza que me salvou também, foi enxergar o óbvio. A gente tinha voltado de uma feira, né? Eu e minha esposa, dessa feira que a gente lançou a gravadora. E a gente estava com essa dívida para pagar. E a gente falou, e agora? O que a gente faz? E aí a gente olhou para uma caixa de CDs que as bandas deixaram com a gente lá nessa feira, né, no estande dessa feira. E aí foi óbvio enxergar aquele monte de banda, mais de 100 bandas, e falar, vamos ligar para esses caras e oferecer para eles produzirem uma música com a gente monta uma coletânea com cada uma dessas bandas, cobra 3 mil reais de cada um, e aí a gente se levanta. Minha esposa ligou para cada um desses caras, para cada uma dessas bandas, fechou no telefone, que era uma boa vendedora de telefone, e aí o que aconteceu? A gente conseguiu começar a se levantar ali. Então o óbvio muitas vezes estava na nossa frente ali, até quando as merdas acontecem ou quando os grandes problemas acontecem, né?
Só que a gente sabe que enxergar o óbvio não é uma missão fácil, né? Literalmente não é uma missão fácil. Eu acredito muito, né? Eu acredito muito, principalmente depois desses 5 anos que eu venho investindo o meu tempo no marketing digital, em estratégias de lançamentos digitais. A gente fez mais de 90 lançamentos nos últimos 5 anos. Todos deram certo. E eu acredito que todos deram certo porque eu consegui virar essa chavinha da mentalidade para você começar a enxergar o óbvio, enxergar o que você precisa realmente fazer nesse mundaréu de informação que a gente tem hoje, né? Se antes era muito difícil você adquirir informação, na década de 90, até no começo da internet, eu lembro bem, tocava guitarra e aí eu queria ter uma tablatura de algum solo para tirar, né? Porque tinha que tirar tudo de ouvido. E simplesmente nem na internet tinha, você não conseguia aquela tablatura. E aí o que acontece? Hoje a gente consegue acesso a tudo, mas é tanta coisa, é tanta informação que as pessoas começam a ficarem completamente paralisadas, né? Completamente engessadas, elas não sabem o que fazer, elas estão completamente perdidas. A maioria das pessoas que eu converso, ou em algum evento, ou até aqui pelo Instagram mesmo, eu vejo que precisa tirar muita coisa da frente, a pessoa está com tanta coisa na frente da cabeça dela, com tantas ideias, com tantas possibilidades, com tanta falta de clareza, que ela não consegue enxergar, além de toda essa complexidade que está diante dos olhos dela, que além disso existe algo simples, óbvio, que ela precisa enxergar e que está na cara dela e ela não consegue ver. E aí o que acontece, né? Eu sempre escutei, né, que para você conseguir ter sucesso, para você conseguir chegar em certos lugares, você precisava ser X, Y, que talvez você não poderia ser bonzinho demais, legal demais, que para montar uma empresa que dá certo, você precisava seguir certos modelos que já funcionam. E quando eu tentava ainda seguir esses roteiros pré-programados para mim, eles simplesmente não funcionavam, entendeu? Eu ia lá, buscava, fazia exatamente igual e não dava certo para mim. Por quê? Porque eu descobri que eu tinha que fazer as coisas respeitando quem eu era, né? Respeitando o meu formato de enxergar as coisas, a minha forma de ver as coisas. E não fazer as coisas baseado no que todo mundo estava dizendo, né? Do que todo mundo estava falando que deveria ser feito. E geralmente você precisa fazer o contrário do que todo mundo está falando que deve ser feito. Geralmente o contrário é o que acaba dando certo, entendeu? Eu chamo isso até de você ter uma vida reversa, que é uma vida meio que contraria tudo que o sistema, tudo que está na moda, tudo que as pessoas estão dizendo que é assim, que é assado. Porque se você fica escravo disso o tempo todo, nossa, agora tem que ser assim, agora tem que ser assado, você fica completamente perdido no meio de tudo isso, né? Às vezes você é um cara carismático, aí daqui a pouco entra na moda o anticarisma. O legal agora é não ser carismático, é ser chato, porque quem não é carismático é mais respeitado. Aí você fala, meu Deus, então tem que deixar de ser carismático agora e você não carismático. Vou fazer cara de bosta e vou ser não carismático. E o que acontece? Você se esquece de você mesmo, né? E eu não acredito que hoje é possível, no nosso mercado, tá? No mercado de marketing digital, internet, você ser uma pessoa, né? Um profissional bem-sucedido e uma merda como pessoa. Eu não acredito mais nisso. Antigamente a gente via muitos casos assim. O cara era um puta canalha, puta cara que não valia nada, mas o cara era bem-sucedido profissionalmente, né? Tinha muito essa separação entre o profissional e o pessoal. Então ele podia ser um profissional excelente e aí, se ele fosse um profissional excelente, ele podia ser o canalha que fosse, o lixo como pessoa. E nessa era que a gente vive agora, principalmente essa mudança agora de década que a gente está vivendo e tudo mais, eu acredito que ser uma pessoa de sucesso envolve também ser um profissional de sucesso, né? Ser um profissional é o reflexo daquilo que você vai se tornando, né? Quando as pessoas perguntam para mim, falam, caraca, você foi o único ano passado a subir lá no palco do Fórmula de lançamento e pegar um 8 em 7, no ano de 2019, o único a fazer 8 em 7. E eu não consigo te explicar tecnicamente o que eu fiz para conseguir esses resultados, sabe? Se eu te falar que eu... Desculpa a tosse aí. Se eu te falar que eu estudei técnicas para fazer isso, que eu continuo estudando e aprofundando, é tudo mentira. O que eu fiz, o que eu faço, né? Eu continuo
buscando ser um ser humano melhor. Então eu começo tentando ser um ser humano melhor para as pessoas que estão à minha volta, para as pessoas que trabalham comigo, e isso vai sendo um ciclo e parece que as coisas começam a dar certo, né? Por quê? Porque na maioria das vezes a grande questão para os projetos darem certo, você vai ter que resolver conflitos humanos, né? Por exemplo, você tem uma equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe de mais de 30 pessoas. E o grande desafio meu é fazer a equipe se conectar, acertar as diferenças que eles têm entre eles e se ajustar para que o potencial máximo de cada um possa acontecer. Então, meu desafio não é tecnicamente, não é ter um debate de copywriter com o Alexandre, não é ter um debate de tráfego com o Vitor, mas é entender por que o Vitor não está performando como deveria, se tem algum problema pessoal envolvido, se o ambiente dele de trabalho, as pessoas que ele conversa no dia a dia, se tudo está acontecendo para conspirar a favor dele conseguir ser quem ele pode ser no tráfego, entendeu? Porque eu acredito muito que a gente não é o que a gente faz, né? A gente imprime quem a gente é nas coisas que a gente faz. Mas você não é o que você faz. Você é muito mais do que você faz, né? Hoje eu sou um estrategista digital. Já fui produtor musical, posso ser a qualquer momento de novo. Já fui diretor de clipes, documentários e posso ser a qualquer momento de novo. Hoje meu foco está no estratégia de projetos digitais. Para sempre? Não sei, entendeu? Eu não vou ficar me programando, pensando no dia de amanhã que nem um louco, gastando toda a minha energia de hoje com o dia de amanhã. A energia de hoje eu tenho para gastar hoje, então eu vou gastar hoje com aquilo que está na minha mão para fazer, né? E muitas vezes a gente está pensando em gastar a energia de hoje com algo que está muito distante da gente. E aí você fica simplesmente completamente louco, porque você está gastando tudo aquilo que você tem na sua mão hoje com algo que você não tem controle algum, que vai acontecer, sabe-se lá quando. Então o que você tem que fazer? Eu sempre começo a pensar no formato quando eu tinha... Hoje eu não tenho mais, eu não sou mais um prestador de serviço, né? Mas eu ajo como se fosse, né? Calma aí. Eu não posso ficar dando margem para as ideias mirabolantes, sendo que não é hora de nenhuma delas acontecerem. O que precisa acontecer agora? O que precisa acontecer agora? Calma aí. Baixa tudo, esquece tudo. O que está acontecendo lá fora? Esquece o que está acontecendo lá fora. Você precisa simplesmente silenciar aqui dentro, entendeu? Você precisa começar a entender que o que vai te levar para enxergar o óbvio e o simples é quando você começar a enxergar o primeiro óbvio, que é quem você é. Esse é o primeiro óbvio que você tem que enxergar. Quem você é nessa bagunça toda. E é muito engraçado que a gente somos mais de 7 bilhões de seres humanos, e aí chegam uns negros muito loucos aí com umas fórmulas dizendo que é assim que funciona, que é assado que funciona, que você tem que fazer assim, que você tem que fazer daquele jeito, que já era, tá resolvido, foi descoberto o mapa da mina. E isso não tem como, porque imagine 7 bilhões de possibilidades que nós somos, é muita variável. Você tem muitas forças que são variáveis aí dentro de você. A força da forma como você foi criado, isso é uma força que vai, durante toda a sua trajetória, a sua jornada, essa força vai te guiar, né? Existe a força da sua personalidade, que você nasce com ela, e ela vai estar ali também te guiando ao longo da sua trajetória. Existe uma série de coisas que acontecem, né? Existe a força, talvez, de traumas que você passou na infância, que também você vai ter que lidar com isso. Está tendo conflito o tempo todo, conflito entre as coisas, a forma como você foi criado, a sua personalidade, os traumas que você viveu. Aí tem a força do quem você é de verdade, né? Que nós somos um espírito, que habitamos num corpo, né? E temos uma alma onde está alojado os nossos sentimentos. Então tem a força do espírito, que é quem você é de verdade. Tem a força da carne, do corpo ali, que está sempre agindo para as necessidades mais básicas, mais humanas, como comer, beber, entre tantas outras. E aí não tem como não ser ansioso, né? Por isso que a gente vive, todo mundo é ansioso, né? Em algum ponto, de alguma forma. Por quê? Porque é esse conflito de todas essas forças o tempo todo gritando, brigando uma com a outra. E você no meio de tudo isso falando, meu Deus, quem sou eu de verdade? Então por isso que eu falo, o primeiro óbvio que você precisa enxergar é você mesmo, né? Você precisa se conhecer muito profundamente, você precisa se conhecer como pessoa. Porque quanto mais você se conhecer como pessoa e conhecer o ser humano
como um todo, investir tempo em olhar o ser humano com um olhar diferente, você passa a conseguir fazer as coisas funcionarem. Hoje, muitos dos projetos que eu faço, grandes projetos, minha energia tá, caramba, como é que funciona cada uma dessas pessoas? E como é que eu posso fazer para que todas funcionem em conjunto, né? Então, você fica muito mais uma pessoa que consegue fazer bem o meio de campo, conversar com as pessoas, trazer clareza para cada um deles. Ah, você faz isso? Que legal. Você faz aquilo? Ótimo. Você faz isso? Ótimo. Então, vamos lá. Como que funciona para você? Né? Conversa sincera, sem filtros, sem ficar com medo de perguntar. Cara, como é que funciona para você? Ah, para mim funciona assim. Eu funciono de tarde para noite. Eu funciono de manhã. Ah, você é como? Cara, eu sou um cara chato, ranzinza. Não tem problema. Você pode ser chato, pode ser ranzinza. É mais importante que você seja ranzinha, chato sendo você, do que você ser um personagem. Por quê? Porque quando você começa a aprender a lidar com essas diferenças que existem entre nós e com essas partes negativas que existem em cada um, e entendendo que cada parte negativa ela é também a parte positiva, né? Ela pode ser a parte positiva, a partir do momento que você consegue gerir tudo isso, a sua vida muda. Então, quando eu olho para os resultados que eu tive dos últimos anos, e eu vou falar tecnicamente aqui para vocês também nessas lives de técnicas, de estratégia de marketing, de coisas que a gente fez, né? Essa é só uma live inaugural, vou falar muito sobre isso, vou abrir alguns projetos, vou mostrar para vocês como tudo funcionou. Mas quando eu olho o resultado dos projetos e tento tangibilizar ele, eu vejo que o resultado dele está ligado à forma como eu e a minha equipe está conseguindo enxergar o ser humano. E o momento que o ser humano está vivendo, né? A fase que ele está vivendo, a fase que a gente está vivendo como espécie, como humanidade, o que está acontecendo, quais são os movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo, quais são os movimentos que estão acontecendo ao redor do nosso país, quais são os movimentos que estão acontecendo ao redor do nosso mercado. Então essa visão faz com que a gente crie uma comunicação muito mais assertiva, faz com que a gente consiga pegar um projeto que seria complexo, né? Recentemente a gente fez um lançamento de um produto de MBA de ações pela Infomoney e XP Investimentos, né? Uma parceria que a gente desenvolveu com eles. E foi o primeiro lançamento que eu fiz de um MBA, eu nunca tinha feito antes, né? E a melhor forma de você aprender a fazer algo é fazendo. Não tem onde eu buscar na internet como fazer um lançamento utilizando marketing digital para lançar MBA. Só que quando eu cheguei diante desse lançamento, eu falei, calma aí. Como que a gente pode fazer esse lançamento de uma forma muito simples? Eu cheguei à conclusão que a gente precisaria de um vídeo só, que a gente precisaria criar um grupo de Telegram e deu. Esse seria o lançamento. Um vídeo, um grupo de Telegram, uma comunicação simples que não existia, mas agora existe, o primeiro MBA de ações e stock picking do mundo, né? Nesse MBA a gente falava muito sobre você aprender com quem faz e não com quem sabe. Então, os professores desse projeto eram as pessoas que criaram o mercado e não os professores que só ensinam sobre o mercado. Essa era a grande diferença. E isso é uma premissa que a gente tem colocado em várias coisas, né? Você tem que aprender com quem faz, você não tem que aprender com quem sabe. Porque quem sabe, colocar o que você sabe para fora não significa nada. Eu posso chegar aqui e vomitar um monte de coisa que eu sei, mas essas coisas, se eu não apliquei, eu não tenho legitimidade para falar, né? Então, o seu tempo é escasso. E quem você deve ouvir? Você deve ouvir simplesmente as pessoas que estão fazendo. Você chegou numa palestra, sentou lá, e o cara está falando sobre o Vale do Silício, você levanta e vai embora. Mas se ele estiver falando sobre o Vale do Silício, como ele aplicou na empresa dele, e mostrando para você lá o que ele fez na empresa dele, o que aconteceu antes e depois, com a estratégia que ele aprendeu lá, aí você para e escuta o cara, entendeu? Porque senão o que acontece? Você vai gastar muita energia e vai terminar lá uma palestra só pro ego do cara. Oh, meu Deus, ele sabe tudo sobre o Vale do Silício. Isso não significa nada. Então o que acontece? Eu não acredito em sucesso profissional sem sucesso como pessoa, entendeu? Eu não acredito nisso. A forma como você vai se desenvolver profissionalmente é a forma como você está se desenvolvendo pessoalmente. É a forma como você aprende a lidar com as pessoas. Entendeu? Se eu não tivesse a equipe que eu tenho hoje, eu não chegaria onde eu cheguei, entendeu? Não chegaria onde eu cheguei, entendeu? A gente tem uma das empresas que mais vende no marketing digital. A gente tem resultados que são, às vezes, 40 vezes maiores do que grandes players. E, quando eu olho para tudo, eu não vejo as nossas vantagens técnicas sobre tudo. Eu não olho assim e falo, caraca, tecnicamente a gente é muito bom.
eu sei que o meu time tecnicamente é muito bom, mas eu falo, caramba, a forma como a gente enxergou cada um dos projetos é o que fez a diferença, entendeu? A forma como a gente enxergou cada uma das pessoas envolvidas no projeto foi o que fez a diferença no final das contas. Não foi a forma como a gente desenvolveu tecnicamente, entendeu? De uma forma fria, vamos executar assim, 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 não. Não, foi a forma como a gente olhou e falou, caraca, isso aqui precisa de um vídeo. E o 8 em 7 que eu peguei lá no Fórmula de Lançamento foi com esse lançamento, com um vídeo, um grupo do Telegram e uma lista de 5.000 pessoas. Entendeu? E aí o que acontece? É contra-intuitivo isso. Por quê? Porque geralmente você vai ligar um 8 em 7 a um esforço sobrenatural, a uma coisa complexa. Se eu explicar para vocês o lançamento, como eu já expliquei em algumas palestras, você vai falar, não é possível que foi feito só isso e deu certo. Mas foi feito só isso e deu certo. Porque enxergar o só isso que precisa ser feito é o grande desafio. Então o que acontece? Você começar nessa jornada comigo hoje, disposto a jogar tudo fora. Tudo que você acredita, o que você não acredita, tudo que você pensa, o que você não pensa. Quando eu digo jogar fora, coloca num lugar ali que você não precisa utilizar, entendeu? Tira todo esse peso da sua cabeça, tira toda essa cobrança sobre você, tudo que estão dizendo aí por fora, que você não pode ter medo, que você tem que ser uma pessoa corajosa 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso não é verdade. Você pode ter medo. Quando você tiver medo, a melhor coisa que você tem que fazer é respeitar o seu sentimento do medo que você está tendo e assumir, estou com medo e não estou com coragem para isso hoje. Amanhã talvez eu esteja com coragem para isso ou talvez não. E eu vou viver bem com isso. Tá entendendo? Porque medo e coragem são forças antagônicas, uma precisa da outra, entendeu? Então não tem uma não fica longe da outra. E o que a gente tem que ser em cima de tudo isso, né? Cara, entre o medo e a coragem, entre tantos sentimentos que passam na nossa cabeça, tanta coisa que a gente vive. E isso atrapalha muito quem a gente vai ser como profissional. Porque você vai imprimir tudo que você é nas coisas que você faz. Eu conheço alguns cantores, alguns artistas, que eles têm feito cada vez mais músicas piores. Porque eles têm vivido cada vez mais uma fase pior da vida pessoal. E quando o cara canta, ele está cantando a ansiedade que ele está vivendo, ele está cantando a angústia que ele está vivendo. Só que era melhor ele assumir isso e cantar sobre isso do que cantar sobre que está tudo bem. Porque aí fica uma mentira, é um cara cantando que está tudo bem, mas o cara está podre, entendeu? O cara está acabado. Então a gente imprime quem a gente é nas coisas que a gente faz e não o contrário. Então se você estiver bem, tudo que você fizer tende a ir bem, por mais que não dê certo. Porque dar certo é um fator de relevância baseado na forma como você enxerga o certo ou errado. Vou dar um exemplo. Muita gente chega em mim e fala: Aguiari, cara, fiz meu lançamento em 2017 e vendi R$3.000 depois de um baita esforço e desisti. Aí eu falo pra ele, por qual motivo? Porque eu achei que não foi tão bem. Eu falo, meu amigo, o quanto você aprendeu nesse lançamento? Hein? Me diz aí, quanto você aprendeu nesse lançamento? Nossa, eu aprendi demais. Então você foi pago R$3.000 para aprender demais. Se fosse de graça, pelo aprendizado que você teve, já valeu a pena. Por isso que eu digo que todos os lançamentos que eu fiz até hoje deram certo. Não só porque eles deram certo financeiramente, mas porque eles deram certo porque para todos o meu olhar não estava em quanto eu vou faturar, quanto dinheiro eu vou ganhar com esse lançamento. Não estava nisso. Meu olhar estava o quanto eu vou aprender com esse tempo que eu tenho, que é hoje, que eu gastei para investir nesse projeto, e eu não tenho como gastar esse tempo investindo em fevereiro ou março, eu gastei agora, janeiro. E o quanto que eu investi de tempo nesse projeto e o quanto que eu recebo de aprendizado por esse tempo investido. Porque a única coisa que a gente leva, que ninguém pode tirar da gente, é o aprendizado que a gente tem de cada uma das coisas que a gente faz, e não de cada uma das coisas que a gente planeja. Portanto, o mundo é de quem faz, não é de quem planeja. Não adianta você gastar toda a sua energia planejando. Tem gente que ama planejar, planeja, faz um PowerPoint maravilhoso. Na hora de executar, a energia já acabou. Por quê? Porque planejou demais, entendeu? Não sou contra planejamento não, mas tem que planejar e executar, tem que ser rápido.
E para ser rápido, você precisa enxergar o óbvio. Por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro lançamento, cara, tinha milhões de possibilidades de lançamento para fazer. Mas eu falei, não, cara, eu vou fazer o lançamento do baixista amigo meu, Ricardinho Paraíso, porque ele é meu amigo. Eu vou pelo óbvio, ele é meu amigo. Eu vou ter menos estresse porque ele é meu amigo, acabou. Peguei o Ricardinho, lançamos, foi o primeiro lançamento que a gente fez no 6 em 7 de cara. Isso foi em setembro de 2014. Então o que acontece? Se eu ficasse, nossa, agora eu preciso descobrir um expert. Muitas vezes o expert mora ao lado, entendeu? E você tá querendo um cara mirabolante para chegar destruindo. Porque você é muito bom, né? Você é muito bom. Você não pode começar pelo começo. Tem que começar já destruindo, fazendo uns 7 dígitos e quebrando tudo. Isso é uma grande besteira, porque o único aprendizado que você vai ter é o quanto você aprendeu com aquilo que você fez. Então, se você ganhar R$1.000, você ganhou R$1.000 para aprender. Se você ganhar 3.000, você ganhou 3.000 para aprender. Se você ganhar 100.000, você ganhou 100.000 para aprender aquilo. Essa tem que ser sua visão para sempre. Você não ganhou esse dinheiro para torrar, para fazer merda com esse dinheiro, comprar o que não precisa, por um preço que não deve, para mostrar para quem não tá nem aí para você. Não. Você ganhou esse dinheiro com um propósito muito maior. E você tem que cuidar dele bem. E aí o que você vai fazer? Você vai ver o aprendizado que te trouxe, e o aprendizado sempre tem que ser mais valioso do que o dinheiro que você ganhou, independente da quantia. Sempre tem que ser mais valioso. Por quê? Porque se o dinheiro acabar, se tudo acabar, aquele aprendizado que você tem, ele vai ficar com você. Não tem jeito. E o que vai acontecer? Você vai ganhar de novo quantas vezes precisar. Foi o que aconteceu comigo. Até em 2014 eu era um cara completamente quebrado de grana. Depois que eu entendi certas coisas e que virou uma chave na minha cabeça, foi como se existia uma régua até aqui que impedia eu de dar certo. Eu sempre batia aqui na trave e as coisas não aconteciam. Quando eu consegui romper isso, né, sempre sendo do meu jeito mesmo. Ah, não vai dar certo, Leandro, porque você é um cara muito gente boa com as pessoas, tal, tem que ser mais chato. Eu falava, mano, eu não vou ser chato porque todo mundo diz que tem que ser. Eu vou ser um cara legal com as pessoas mesmo, todo mundo diz que eu sou assim, eu vou ser assim. Eu não vou ser um cara chato porque tem que ser chato para ter uma empresa. E aí o que acontece? Hoje as pessoas que diziam isso têm uma empresa 10 vezes menor que a minha. Por quê? Porque elas se apegaram a o que todo mundo está dizendo que tem que dar certo, que é assim que funciona. E não se apegaram a quem elas eram na essência. E é muito fácil saber quem a gente é na essência, é só olhar para quem a gente era quando a gente era criança, né? Quando a gente era criança, a gente era muito autêntico, muito verdadeiro, muito sincero, entendeu? Então, se você era uma pessoa medrosa quando criança, provavelmente você ainda é medroso até hoje, mas você aprendeu a lidar com esse medo, é só isso que muda, entendeu? Você aprendeu a não deixar esse medo te dominar, você aprendeu a fazer apesar do medo, mas você tem que olhar para quem você era lá na sua infância, porque muitas vezes você vai olhar também e vai querer ver as coisas negativas que você era, mas você não vai ver as coisas positivas, né? Muitas vezes eu tive uma criação. Minha mãe sempre foi super protetora e tal, sempre muito protetora. Isso tem um lado muito positivo e um lado negativo, como tudo na vida. Mas pra mim foi muito mais positivo, porque pra minha personalidade, ter uma criação em que minha mãe estava junto comigo e que me liberava para fazer as coisas e que o tempo todo falava que ia dar certo, apesar de tudo estar dando errado, fez com que eu acreditasse que ia dar certo, entendeu? Então o que acontece? Se você não consegue olhar para quem você era quando era criança, se você não consegue olhar para você e respeitar quem você é, e encontrar algo para você imprimir quem você é, porque existe espaço para todo mundo nesse planeta. E quando você encontra algo para fazer, você fala, caraca, isso combina comigo, combina com a minha personalidade. Tem pessoas que têm personalidade que conseguem fazer coisas de longo prazo, conseguem iniciar uma coisa hoje e ter uma vitória daqui 6 meses, daqui 1 ano. É o meu caso. Tem pessoas que não. Tem pessoas que elas precisam começar uma coisa de manhã e entregar à noite para poder dormir, senão elas não dormem. E aí elas vão procurar algo que possa ser assim, entendeu? Que elas vão lá, faz o trampo, entrega, acabou, não fala mais comigo, tchau, porque ela não consegue manter, esperar 1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Só que se ela se respeitar e ser assim todos os dias e gastar a energia dela de todos os dias com aquilo que ela tem nas mãos para fazer, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter sucesso. Ela vai ter sucesso. Por quê? Porque o sucesso não está ligado a você ter muito dinheiro. Está ligado a você gastar a energia que você tem no dia com as coisas que você tem naquele dia. Porque você tem que ter sucesso naquele dia. E o sucesso de longo prazo ele é construído pelo sucesso diário.
entendeu? E muitas vezes o seu sucesso diário pode ser assumir que naquele dia você fracassou. Só que só o fato de você assumir, isso já é sucesso. Por quê? Porque você deu um passo que poucas pessoas dão. Muitas pessoas vão deitar a cabeça no travesseiro se culpando porque fracassou e não sei o que lá. Você assume, não, o que eu aprendi com esse fracasso? Entendeu? Por quê? Outra coisa que me diferencia, que faz com que eu consiga me enxergar, é quando eu olho para os erros que eu cometi. Porque os erros que eu cometi, só eu cometi. Então esse ativo é um ativo que só eu tenho. Não tem como eu passar esse ativo para outras pessoas. Eu cometi esses erros, entendeu? Então o que acontece? Eles são meus. E já que eles são meus, eu tenho que olhar para eles e falar o que tem de lição nesses erros todos, para que eu não cometa de novo, ou para que eu possa até ajudar alguém a não cometer esses erros de novo. Por quê? Porque ser uma pessoa bem resolvida vai resolver 90% dos seus problemas. Sejam problemas pessoais ou problemas profissionais. E você só vai ser bem resolvido se você enxergar o óbvio. E você só vai enxergar o óbvio se você primeiro enxergar quem você é. Porque aí vai ser óbvio pra você. Porque muita coisa que pra mim não é óbvia, pra outras pessoas pode ser óbvio. Entendeu? Mas vai ser óbvio pra mim, porque eu olho aquele contexto, olho quem eu sou. E eu simplesmente olho pro ambiente como um todo e falo, calma aí, isso não tem nada a ver comigo. É um não óbvio. Entendeu? Eu costumo dizer que muitas vezes, se você não tem um sim de bate-pronto para dizer, você tem que pensar, geralmente é um não óbvio que vai acontecer. Por quê? Porque quando você tem que fazer alguma coisa, você olha e simplesmente fala, caraca, é óbvio que eu tenho que fazer isso. Isso combina com a minha personalidade, isso combina com as coisas que eu acredito, isso combina com quem eu sou. Só que muitas vezes você não enxerga o óbvio. Todo mundo perguntando aqui, como faço para enxergar o óbvio? Como faço para enxergar o óbvio? O famoso óbvio tem que ser dito. Cara, enxergar o óbvio é uma jornada para dentro de si mesmo. É se enxergar porque você vai enxergar o que é óbvio para você. Porque muitas pessoas vão estar dizendo por aí que você enxergar o óbvio é fazer X, Y, Z, te dá uma sequência mágica que não vai funcionar para você. Eu não estou aqui para te dar sequência mágica alguma. Eu não acredito nas sequências mágicas. Eu não acredito que o ser humano tá... Existem pessoas que estão no nível X e outras que estão no nível Y, e outras que estão no nível superior, e outras estão no nível mais superior, e outras são quase um Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos todos exatamente iguais e estamos nivelados exatamente no mesmo patamar, que não tem a mínima diferença. A única diferença é o quanto a gente conhece, cada um se conhece sobre si mesmo, conhece as suas limitações, os seus sentimentos, os seus medos, conhece o seu propósito, conhece o seu Deus, conhece as suas habilidades, suas forças, as suas fraquezas, entendeu? E consegue assumir tudo isso. Quando você assume tudo isso, fica mais fácil. Por quê? Não adianta dizer, nossa, eu sou uma pessoa evoluída porque eu tenho paciência. E a outra pessoa que não tem paciência, ela é menos evoluída do que eu. Isso é patético, entendeu? Porque tem dias que eu não vou ter paciência, entendeu? Eu não vou ter paciência todos os dias. Nenhum ser humano é tão linear assim. Então não dá pra você se julgar que você tá no nível tal, eu tô no nível 3, agora eu vou pro nível 4, e agora estou chegando no nível 5 e dali... Cara, um dia você pode ser nível 5, outro dia você pode ser nível 8, e tem dia que você pode ser um grande nível merda 0. E tá tudo bem, é o dia que você quer ficar de boa, é o dia que você quer ser nada mesmo, entendeu? O dia que você não quer ter nenhum papo intelectual, o dia que você não quer falar nada que seja tão agradável pra todo mundo, e se respeita e tá tudo certo, entendeu? Então não adianta você ficar achando que você sair que nem um louco buscando essa fórmula mágica, achando que alguém vai dizer pra você. Eu preciso ser sincero com você, porque ninguém disse pra mim, entendeu? As coisas que deram certas comigo foram as coisas que eu fui experimentando e descobrindo. Por quê? Porque experimentar é a melhor forma de você aprender, é experimentando. Entendeu? Por quê? Tem gente que sabe demais e percebe pouco.
E se você saber demais e percebe pouco, você está jogando a sua humanidade de lado. Você está esquecendo de quem você é, tudo que é, sua essência de humanidade está jogando fora. Entendeu? Por quê? Porque, cara, você consegue saber tudo, mas você não consegue perceber. Você não consegue perceber se a pessoa que está próxima com você, dividindo a mesma casa, está precisando de uma palavra, está precisando de alguma coisa. Você não consegue perceber se sua equipe está precisando de alguma coisa, quer falar alguma coisa com você, e você está simplesmente nessa sua loucura e não ouve ninguém e acha que só você está certo. Então, o que acontece? Perceber é uma habilidade humana única. E deixar de perceber faz com que você seja cada vez mais humano. E é o que o sistema quer, o que tudo que você vê por aí hoje quer. Né? Se você parar um pouco para pensar, você vai ver que tudo que existe hoje no mundo está querendo fazer com que a gente ou vire um personagem. Quantas vezes você vê aqui falando, esse meu personagem aqui no Instagram é só um personagem. Eu criei esse personagem só para vender. Cara, que merda é essa? Você acha mesmo, você acredita mesmo que se você não criasse um personagem, você não era capaz de desenvolver e construir uma audiência e gerar resultados para essas pessoas? Então você não tem resultado para gerar para essas pessoas, porque se você tiver resultado, você não precisa do personagem. E personagens não se sustentam no longo prazo, entendeu? Eles não duram, eles duram muito pouco. Então você vai ver que as pessoas sempre vão querer que você seja um personagem, ou aquele personagem perfeito, que, nossa, eu sou perfeito, faz tudo perfeitamente, ou personagem palavrento, que xinga todo mundo, marrento, cara de bunda. Cara, no meio de tudo isso, quem é você? Como que você age com a sua mãe? Como você age com a sua família? Como você age com seus amigos? É essa pessoa que você tem que ser aqui, entendeu? É essa pessoa que você tem que ser aqui, autêntico, verdadeiro, do jeito que você tá aí. Muitas vezes descabelado, muitas vezes no meio da rua, você tem que parar e fazer essa live aqui. Você tem que se desprender de todas essas coisas que dizem para você ser quem você é, porque o fardo vai ficar leve, entendeu? Agora, se você não se desprender disso, o fardo é muito pesado. E essa galera que tá por aí, gritando, vomitando um monte de verdades absolutas, é uma galera que coloca um fardo nos ombros das pessoas que nem eles mesmos conseguem carregar. Tá entendendo? Nem eles mesmos conseguem carregar. Que você vai ser consistente todos os dias. Que vai ser consistente todos os dias o quê, amigo? Entendeu? Tem dia que você não quer ir pra academia e você não vai. E tem dia que você quer sair da dieta e você vai sair, tá tudo bem. Tá entendendo? Não tem a ver com o que você vai fazer uma vez por semana ou ali um período. É o que você faz no longo prazo, né? É o que você faz o ano todo, é aquela história, né? O que engorda você não é o que você come do Natal até o Ano Novo. É o que você come do Ano Novo até o Natal. Se bem que o que você come do Natal pro Ano Novo também engorda. Entendeu? E tá tudo certo, entendeu? Saiba que você vai engordar naquele período, depois você vai pegar, vai emagrecer. Se você conseguir emagrecer, beleza. Se você não conseguir, continua tentando, entendeu? Não adianta. O mais importante é não parar, é não desistir. Entendeu? Porque eu, por exemplo, né, desde 2014 que eu tô nesse processo de tentar ir pra academia. Aí muita gente pode olhar e falar, caraca, velho, você nunca consegue firmar na academia. Tem mês que você vai todo dia, tem mês que você vai 3 vezes, tem semana que você vai uma só. Beleza, mas eu continuo tentando. Sabe quando eu vou desistir? Nunca. Tomar água aqui que a tosse tá forte. Entendeu? O mais importante é quem não desiste. E uma das características que eu desenvolvi ao longo dos anos foi de, cara, não negociar, desistir sobre alguma coisa. Você não negocia, entendeu? Por exemplo, é muito mais fácil desistir do casamento do que fazer o casamento dar certo. Só que aí você não negocia, não desistir, simplesmente. E aí você para de pensar, gastar energia com o desistir e passa a gastar energia de como fazer dar certo, entendeu? Quando você não negocia desistir das coisas, fica muito mais fácil. Entendeu? Tem pessoas que você não tem que negociar. Tem pessoas que você vai ter que negociar. Mas quando você decide não negociar quem você é, os seus princípios, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você fala, cara, eu vou continuar tentando, custe o que custar. Não interessa. Vai fazer um lançamento digital? Quer entrar no mercado marketing digital? Beleza. Você está disposto a fazer quantos lançamentos até dar certo? 3, 5, 10, 20?
Porque não tem como dar errado se você fizer 20. Só que acontece, você pegar o aprendizado de cada um desses, mas só que muita gente vai desistir, entendeu? Vai desistir antes disso. Muita gente desiste até de se conhecer, cansei. E esse é um ponto bom, até, não é um ponto ruim não, pensando bem. Por quê? Porque você desiste de você e você começa a pensar o seguinte, calma aí. Se eu não estou me aguentando mais, talvez eu possa não estar aguentando mais a pessoa que eu me tornei. E não quem eu sou de verdade. Por quê? Porque você vai se tornando aquilo que você vai olhando para o lado e vai copiando. E você copia tanto que você se esquece de quem você é. Você acaba abandonando quem você é. E essa é a primeira jornada que você tem que caminhar. Você tem que olhar e falar, calma aí, gente. Vou parar um pouco de ficar consumindo 350 mil conteúdos. Vou parar um pouco essa bitolagem agora. Agora tem que ler um livro por dia. Se você não lê um livro por dia, você não é bom. Entendeu? Tem que ler um livro por mês. São 12 livros. Tem que ler a Bíblia em 2020, de janeiro a dezembro. Vamos entrar na maratona. E tudo isso é simplesmente uma coisa para fazer você se frustrar, entendeu? Porque você não vai fazer isso, entendeu? Não vai. Não tem simplicidade nisso. Não existe simplicidade em planejar 365 dias complexos que você vai viver daqui para frente. Você não consegue prever o que vai acontecer semana que vem, meu amigo. Você não consegue fazer ideia do que vai acontecer o mês que vem. E você chega lá no começo do ano e fala, vamos lá, as metas de 2020. E desenha o 2020 inteiro. E simplesmente não acontece. Porque se fosse fácil assim, nossa, desenha, né, o que é muitas vezes pregado. Desenha aí o seu 2020, vai lá e, cara, executa o que você desenhou, que acabou, é isso aí. Eu digo uma dica que é o contrário, não desenha nada, entendeu? Defina as coisas que você quer por prioridade, baseado em quem você quer se tornar. Então, putz, cara, esse ano eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. Então, ótimo. Então, eu vou trabalhar para me tornar uma pessoa mais saudável. Não é no primeiro mês, não é no segundo mês. Eu vou melhorar esse ano. Então, se antes era um cara que fazia muitas merdas, eu vou tirar 10% das merdas que eu fazia, 20%, tá bom. Não queira ser radical, porque tudo que é radical, né, você simplesmente não consegue se sustentar no longo prazo. É por isso que essa militância, a galera que é militante hoje, tudo militância, né? Você vê, todo mundo vira militante de algo. E todo mundo que é militante de algo não se sustenta no longo prazo. Porque a militância só serve para criar rivalidade entre os dois lados, né? Porque enquanto todo mundo fica gastando energia entre os dois lados, quem está aqui criando esses mini conflitos entre as militâncias está fazendo com que está se beneficiando disso, né? Então o que acontece? Você tem que parar um pouco de olhar para o que está acontecendo ao redor, em termos de o que os outros estão fazendo. Você tem que começar a olhar quem é você aqui nesse mundo, quais são as suas forças e as suas fraquezas, e como você vai trabalhar essas forças e fraquezas para fazer aquilo que está na sua mão hoje. Não é o que está amanhã, não. É o que está hoje. Porque a energia que você tem para hoje, ela serve para você gastar no dia de hoje. Daqui a pouco, você tem que deitar e dormir essa cabecinha aí. Porque se você não dormir e descansar, amanhã você não para em pé. Você não consegue fazer nada. Isso significa, a energia do dia serve para ser gasta no dia. E o dia é o que você tem para fazer em mãos hoje. Calma aí, o pessoal falou para desativar o chat aqui. Nem eu sei como desativo o chat aqui. Não sei como desativo o chat, gente. Depois eu vejo isso aqui. Quando eu falo que o sucesso que a gente teve não se constrói tecnicamente, é real, entendeu? Eu não tenho habilidade com muitas ferramentas aqui de Instagram, isso, aquilo, mas isso não impede de todos os negócios que a gente lança ter muito sucesso e muito resultado. Por quê? Porque eu consigo enxergar o que cada um desses experts precisam fazer, a hora que precisa fazer, ter percepção de qual é o momento que ele está vivendo de vida
E aí sim as coisas dão certo, entendeu? Porque eu simplesmente identifico as coisas. E é muito melhor identificar do que tem que criar, entendeu? Criar uma escravidão sem fim, porque, cara, você vai começar a criar, você vai ficar com uma ideia na cabeça que vai tirar seu sono e tudo mais. Agora, quando você começa a identificar o que tem que acontecer, aí sim, você começa a falar, opa, isso aqui tá óbvio que tem que acontecer. Isso aqui não. Isso aqui não tem nada a ver com aquele cara. Isso aqui sim. Eu vou dar vários exemplos nas próximas lives aqui de momentos em que enxergar o óbvio fez toda a diferença, que a gente tinha milhões de possibilidades e falou, não é nada disso. Aí a gente olhou simplesmente para aquele que era o óbvio que tinha que ser feito e a gente falou, caramba, tava na cara. E geralmente vai ser assim, vai estar na sua cara o que você precisa fazer e você vai falar, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso antes? Eu nasci para fazer isso, mas eu não percebi, entendeu? Porque eu tava dando ouvido para essas muitas vozes que acontecem aí fora, entendeu? Eu tava seguindo a próxima moda. A moda agora da vez é acordar às 5 horas da manhã. Só tem sucesso quem acorda às 5 da manhã. É verdade que tem pessoas que têm muito sucesso acordando às 5 horas da manhã. Mas tem pessoas que não, entendeu? Que não é esse o formato para dar certo para elas. Que é o meu caso, por exemplo, entendeu? Eu não acordo às 5 da manhã e não vou acordar nunca. 5 da manhã eu gosto de estar dormindo bastante. E quem gosta de dormir, acordar às 5 da manhã, tá tudo bem também. É aquela história, quem gosta de acordar às 5 da manhã não fala de quem não gosta de acordar às 5 da manhã e não coloca isso como uma regra absoluta. E quem gosta de acordar 10 da manhã ou 9, não fala mal de quem acorda às 5 da manhã e não coloca como acordar 9, 10 como uma regra absoluta. Funciona para você, não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. Entendeu? Somos 7 bilhões de variáveis. 7 bilhões, mais 7 bilhões. Não dá para colocar o ser humano numa caixinha. Mas o tempo todo vai ter alguém querendo colocar você numa caixinha. E geralmente você vai ter que ir no caminho contrário da manada. Por isso que eu falo de vida reversa. Vida reversa é isso, é você estar o tempo todo indo contra a cultura, contra o movimento, contra o que está acontecendo, contra tudo. Entendeu? Sem precisar ser rebelde, entendeu? Porque rebeldia não leva ninguém a lugar nenhum e não é mérito para ninguém. Entendeu? Não tem mérito nisso. Você não é o salvador do mundo, entendeu? Você não precisa se colocar como se a sua obrigação na Terra fosse salvar o planeta e você está aqui para um propósito de salvar o planeta. Comece salvando as pessoas, ajudando as pessoas que estão mais próximas de você. E a primeira pessoa que você tem que se ajudar é você mesmo. Que é a pessoa que está dentro. Aí depois você ajuda você mesmo, você consegue ajudar quem está perto. E aí depois você ajuda quem está um pouco mais longe. E aí isso vai se ampliando. E você nunca vai ter dimensão do quanto a sua mensagem vai ser ampliada ou quanto impacto você vai gerar realmente, entendeu? Muitas pessoas que geraram muito impacto e mudaram a história da humanidade, eles não sabiam disso quando eles estavam fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Martin Luther King é um exemplo disso. Ou se quiser muito mais lá atrás, o apóstolo Paulo. Você chegar no Paulo hoje e falar, Paulão, mano, olha o que aconteceu com aqueles rolês que você fez lá. Você foi pra Grécia, depois você foi pra Roma, lembra aqueles assuntos todos lá? Olha isso aqui, irmão. Virou um livro. 3 bilhões de pessoas já compraram e leram esse livro aqui. Você acha que ele vai acreditar nisso? Ele vai falar, como assim? Eu só estava fazendo aquilo que eu tinha para fazer no dia. Virou isso mesmo? Virou. Tem gente hoje na África, criancinha na África, que come porque teve uma pessoa lá no Brasil que leu aquele livro e ficou, caraca, preciso ir para a África ajudar as crianças lá. E foi para lá e ajudou. Ele não fazia ideia de que isso ia acontecer, não existia nem Brasil na época ainda. Só que se chega uma pessoa falando que ela sabe tudo sobre o propósito dela, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para como, sabe tudo, sabe demais, entendeu? Quem sabe demais percebe pouco. Então se a pessoa sabe demais, ela é uma grande mentirosa. Ela está falando isso só por pura arrogância e vaidade, entendeu? Por quê? Porque ela não sabe, ela não faz ideia. E a gente tem que se conformar com essa mediocridade de a gente não saber. Tá entendendo? Então tudo bem, não sei. Qual é o seu propósito para 2020? Não sei ainda. Meu propósito é viver, entendeu? Esse é o meu propósito, é acordar e viver. Ah, e de manhã, qual que é o ritual que você faz, né? Tem que fazer um ritual de manhã, então vamos lá, todo mundo, eba, qual que é o ritual da manhã? Cara, se você gosta de fazer um ritual da manhã, faça. Mas se você não gostar de fazer o ritual da manhã, não faça. Para algumas pessoas, ela precisa acordar de manhã,
fazer não sei o que lá, fazer meditação, fazer isso, fazer aquilo. Para umas pessoas funciona bem, tá tudo certo. Para outras, como é o meu caso mesmo, é só dar uma acordada, tomar um copo d'água, dar-lhe uma bela cagada e você tá pronto pro dia. Então, o que você vai fazer, entendeu? Quer que eu mude isso? É isso, entendeu? Tem gente que faz isso e tá pronto pro dia. Acorda, toma um copo d'água, dá aquela cagada, dá a sensação de alegria, leveza, e o cara vence o dia, arrebenta, faz um monte de coisa. Enquanto tem outros que fica 2 horas fazendo ritual. Só que quem faz o ritual da água com a cagada, não fala de quem faz o ritual de 2 horas, entendeu? Ô tosse, Jesus. Galera rachando o bico aqui. Mas é verdade, entendeu? Por quê? Se você tiver um problema maior, você vai ter que se virar para resolver, entendeu? Muitas vezes você acorda e tem coisa para resolver. E tá tudo bem se um dia você tiver que acordar e tiver que pegar o celular e já sair resolvendo coisa no celular. Entendeu? É só você não fazer disso seu hábito. Entendeu? Você acorda, vai lá, pega o celular, fala, beleza, hoje eu vou pegar o celular aqui e vou resolver as coisas. Hoje eu não vou olhar o celular. Porque toda vez que você tenta se limitar e caber dentro de um esqueminha, você se ausenta de você mesmo, entendeu? Você abandona quem você é. Você simplesmente abandona quem você é. Aí você fala, caraca, tá tudo dando errado na minha vida. É claro. Claro que tá dando errado. Você faz tudo que você tá fazendo é contra quem você é, entendeu? Você tá fazendo porque o outro tá fazendo. E é normal isso acontecer, tá, gente? O exemplo que eu dei lá da questão do carisma aconteceu comigo essa semana. Eu vi um vídeo de um cara que é muito bom, que eu esqueci o nome dele, mas o cara é muito bom. E aí ele falou sobre o anticarisma. E assistindo o vídeo, eu concordei com ele. Eu falei, cara, ele tá muito certo, mano. Realmente, a pessoa que é menos carismática, mais na dela, mais calada, tá, muitas vezes é mais respeitada. E aí eu comecei a pensar que eu deveria ser assim e tal. Até que eu cheguei a um ponto e falei, mano, que merda que eu tô fazendo, entendeu? Não sou assim, não vou ser assim. Agora, é aquela história, né? Quem é carismático, deixa quem não é carismático em paz. E quem não é carismático, deixa quem é carismático em paz, pelo amor de Deus, entendeu? Deixa cada um ser o que é, deixa cada um viver o que tem que viver. Porque quando você tira todo esse mundaréu de cobrança que existe da sua frente, você consegue imprimir a sua identidade, ser quem você é. Seja fazendo um hot dog, fazendo um pastel, ou seja fazendo um lançamento, ou seja sendo dono de um time de futebol, entendeu? Você imprime o seu DNA nas coisas que você faz. Você lembra disso. Tudo que você for fazer, você vai imprimir quem você é. Portanto, se torne alguém melhor. Mas se tornar alguém melhor significa alguém melhor para você mesmo. E você só vai ser melhor para você mesmo se você for você, na sua essência, se você se respeitar. Se você for você, se você conseguir levar a vida com mais leveza sendo você, se respeitando. Aí você vai conseguir ser melhor. Aí você vai conseguir se conhecer e falar, caraca, eu posso fazer tanta coisa. E eu achei que eu não podia fazer nada. E eu vejo muito isso, as pessoas se limitam. Eu vejo gente que aprende tudo sobre lançamento. E ela quer se lançar. Mas ela não tem um bom produto para se lançar. E ela, ao invés de ser sincera com ela mesma e falar, caraca, eu não tenho um bom produto para lançar. Eu não acho que eu estou pronto para lançar. Eu não sou um bom produto para lançar. Por que ela não pega e lança outras pessoas? Não, mas por quê? Porque ela quer aparecer. Entendeu? Muitas vezes, você não precisa aparecer. Igual eu sempre gostei de não aparecer. Sempre gostei dos bastidores. Sempre gostei de estar ali, ó, atrás do palco, produzindo as coisas. E aí as coisas foram acontecendo e o resultado que a gente vai gerando vai fazendo com que tenha convite de palestra, convite para podcast. Aí você vai no podcast, fala algumas coisas lá, e aí as pessoas acabam se identificando, e aí estão aqui hoje fazendo a live. Mas nada disso foi premeditado, nada disso foi vamos criar um plano, um projeto para dominar o Instagram, entendeu? Eu não estou nem preocupado com isso, entendeu? Para mim hoje aqui 300 pessoas na primeira live é maravilhoso, entendeu? Se a gente passar o ano todo com 300 pessoas, tá lindo.
é muita gente, 300 pessoas. Eu espero que eu possa agregar de alguma forma, entendeu? Compartilhando aquilo que a gente tem feito nos últimos anos, que é o que a gente vai fazer aqui, né? E eu acredito que não tem como você ser uma pessoa de sucesso, um profissional de sucesso, se você não for uma pessoa de sucesso, entendeu? Por quê? Se você for uma pessoa de sucesso, você vai construir relacionamentos incríveis. Você vai ter um time que vai confiar em você. O que as pessoas estão dizendo aí fora é: não confie nas pessoas. Não confie, confie desconfiando, porque as pessoas não são confiáveis. E aí, sabe o que você tem que fazer? Vida reversa, o contrário disso. Você vai lá e confia. Ah, mas se eu for enganado, problema de quem te enganou, o problema não é seu. É melhor ser inocente do que ser sabido demais. Tá entendendo? Deixa. Se a pessoa te enganou, é problema dela. Você fez o seu melhor, então tá tudo bem. Segue o plano. Não tem que ficar preso nisso, não. Fica apegado, não. Ah, o cara... Não, confia. Entendeu? Confia nas pessoas. Ah, e as pessoas que me traíram? O que eu faço com elas? Confia nelas. Dose dobrada agora. Confia mais ainda. Entendeu? E como é que você faz isso? Fazendo. É uma decisão, entendeu? Você vai lá e confia. Simples assim. Ah, mas não vai dar certo. Testa. Ah, mas eu testei e não deu certo. Testou quantas vezes? Tá entendendo? É a mesma coisa para um lançamento, né? A pessoa testa uma vez e não deu certo, ela desiste. Confiar nas pessoas é a mesma coisa que o lançamento. Testa 10, 20, 30 vezes, você vai ver que funciona, entendeu? Você vai criar pessoas que têm lealdade e fidelidade com você. Ó, estamos aqui a 1 minuto e 54 para encerrar a live. Acho que é isso, né? Tem um tempo limite aqui, eu não sei qual que é o tempo. Mas nós vamos estar juntos aqui toda segunda-feira trocando ideia. Eu queria que agora você... Esse foi só uma introdução, tá? A busca pela clareza, pelo óbvio, pelo simples, é uma busca constante minha também. Então não é fácil trazer tanto conteúdo assim de cara, mas eu vou tentar cada vez mais ser mais claro, mais objetivo, mais específico, para que a gente consiga desenvolver aqui uma comunidade de pessoas que se ajudam e consigam realmente ser melhores e melhorar seus resultados, entendeu? Porque quando você melhorar os seus resultados, você vai ver que tanta coisa vai mudar na sua vida. E os seus resultados estão ligados diretamente a quem você tem se tornado como pessoa, entendeu? Esses resultados são os resultados que permanecem. Do mais, tudo passa. A moda passa, as mídias sociais mudam, tudo vai mudar. Só que quem você se torna como pessoa permanece. E você precisa escolher permanecer todos os dias da sua vida sendo quem você é. Respeitando os seus limites, respeitando suas forças, suas fraquezas. E saindo dessa zona de planejamento e indo para a zona da ação. Porque o mundo é de quem faz. Então começa a fazer. Acorda de manhã e fala: o que eu vou fazer hoje? E faça. Hoje. Não amanhã. É a construção de muitos hojis que faz com que o seu amanhã seja brilhante. Então deixa um direct para mim, manda um feedback, eu costumo dizer para minha equipe, um feedback brutalmente sincero, que é um feedback sem filtros. Me fala o que você achou dessa primeira live, se tiver alguma sugestão, manda para mim, pode mandar sem filtros, que a gente tá junto.